Vamos fazer o seguinte, vamos voltar agora ao vivo com a Maria Maciel, que está numa ocorrência no bairro do Pinheiro. A informação é de que houve um desabamento de residência. Caramba! Maria, vamos saber então a partir de agora, a velocidade da notícia aqui. Maria Maciel, o que está acontecendo? Desabou uma residência? O que está acontecendo, Maria? Nos atualize. Isso, Wilson, a gente recebeu, né, essa informação de que uma casa aqui no bairro do Pinheiro, na rua, essa rua aqui que fica no bairro do Pinheiro, é uma casa desabou sobre outra. E a gente está aqui, vamos acompanhar aqui os trabalhos que estão sendo feitos. Eu vou conversar com o Abelardo Nobre, que é coordenador da Defesa Civil de Maceió, que vai falar para a gente um pouquinho sobre essa situação. Então, isso que aconteceu foi por volta de 11 e pouquinho, uma casa desabou? Nós ficamos sabendo hoje pela manhã, né, fomos informados hoje pela manhã desse colapso. Na verdade foram duas edificações, né, uma que tinha um primeiro e um segundo andar e uma outra só com térreo. Essa que tem os dois andares, ela colapsou por cima dessa térreo. É bom lembrar que são edificações que já foram evacuadas, não havia moradores. De qualquer forma, nós fizemos um protocolo padrão de defesa civil, que foi acionar o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros se dirigiu até o local dos escombros, né, fez o trabalho com os cães farejadores para ver se de repente não havia, né, alguém ali embaixo, enfim. E posteriormente, com a conclusão desse trabalho, né, se começou a retirada dos escombros também com a supervisão tanto da Defesa Civil como do Corpo de Bombeiros, né. Esse colapso é uma consequência também do grande volume de chuvas que tivemos nesse período agora, né, porque as lajes dessa edificação estavam sem coberta, então provavelmente a laje selou, né, e essa inclinação fez com que a água ficasse depositada em um solado, né, potencializando esse colapso. Mas essa área onde nós estamos aqui é uma área que tem uma velocidade muito grande de movimentação horizontal por conta da subsidência. Então o fator principal do colapso dessas edificações é a subsidência. Essa é a rua Santa Júlia, aqui no bairro do Pinheiro. A gente vê lá atrás que o caminhão está fazendo. Então, nesse momento, essa casa está sendo demolida e esses escombros retirados, é isso? Na verdade, houve um colapso total das edificações, né? O que está se fazendo dali é a retirada desses entulhos, né? Aliás, dos escombros, né? Está fazendo de forma ordenada, de forma, né, também dentro desse protocolo, e levada esse material já para um local também já próprio para receber esses escombros. Agora, outras casas, pode acontecer isso também? A gente vê que muitas casas elas foram retiradas portas, janelas, telhado, tudo. Então, pode acontecer, voltar a acontecer em outras residências? Vocês pensam em fazer aí um monitoramento ou isso vai ficar a cargo da Braskem? Olha, o monitoramento, como aconteceu aqui, ele é 24 horas, ocorre, e aí o que acontece? Por isso que nessa situação aqui, foi uma determinação da Defesa Civil a evacuação dessas áreas. Porque justamente essa movimentação horizontal, esse problema de subsidência, pode causar o colapso das edificações. Por isso que as pessoas, né, as famílias foram encaminhadas, foram aconselhadas a sair das suas casas para evitar justamente um tipo de problema como esse que poderia ocasionar uma enorme tragédia. Se as pessoas estivessem ainda morando nesse local. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente, né? Ações preventivas como essa de Defesa Civil que hoje mostram, né, o que a gente sempre fala com relação a esse problema aqui no bairro do Pinheiro. A gente sabe que grande parte já está desocupada, mas não deixa de ser um susto, né? Muita gente que ouviu o barulho e acabou ficando assustado com a situação. Alguns relatos, algumas pessoas exatamente sobre isso, mas nós aqui da Defesa Civil estamos preparados, prontos, cientes que isso pode voltar a acontecer em alguns outros pontos, por isso que a gente sempre está fazendo todo o monitoramento em loco dessas edificações, como também fazendo nosso monitoramento por instrumentos na nossa base. A gente sabe que não tem mais morador, mas não era o caso também, por exemplo, das ruas serem interditadas, essas ruas ainda têm a movimentação de veículos, né? Por dois motivos. Um, pela essa necessidade desse monitoramento em loco, e outro porque alguns moradores ainda estão nessas ruas e fazem de algumas outras ruas o seu meio de locomoção. E isso não pode ser cerceado, tá certo? Por isso. Mas outros locais onde a gente já pode fazer, sim, fizemos um total isolamento.
Obrigada, então, pelas informações aqui do coordenador da Defesa Civil, então, de Maceió, falando sobre essa situação dessa residência, né, que desabou, foram 2 ao todo, e que agora está sendo feito esse trabalho de limpeza, né, de retirada de todo esse material. Eu volto com você, Wilson. Muito obrigado, Maria. Deixa eu aproveitar que o Abelardo, o coordenador geral, está com o nosso ponto eletrônico, Maria. Deixa eu aproveitar. Claro que é importante a Defesa Civil também nessa localidade. A grande maioria, 90% da população, já saiu aí, né, coordenador? Está nos ouvindo? O senhor consegue me ouvir? Está me ouvindo agora, muito bem. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, o coordenador, muito bem. O Abelardo Nobre está conosco agora, só para a gente fazer um questionamento. Claro, como o senhor bem disse, algumas pessoas ainda resistem, ficam no local, é por isso que o local não pode ser totalmente interditado, porque as pessoas ainda precisam ir e vir, né? Ele está ouvindo mais ou menos, não é isso? Ele não está conseguindo ouvir. Maria, eu vou passar para você, Maria, e você repassa para ele, então, essa informação. Voltou a ouvir com tranquilidade. Muito bem. Então, coordenador, o que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, deixa ele tentar ver se ele consegue colocar o ponto ali para ele poder ouvir melhor. Agora, está me ouvindo melhor agora, coordenador? Ok, perfeito, muito bem. Eu estou conversando com o Abelardo Nobre, que é coordenador-geral da Defesa Civil aqui de nossa capital. Coordenador, claro que aí mais de 90% da população já foi embora, já desocupou as casas, até para não correr esses riscos com pessoas morando. E como o senhor bem disse, algumas pessoas ainda resistem nessa localidade e a Defesa Civil foi para evitar que outros problemas possam acontecer e é por isso que não pode ser essa interdição em 100% por conta dessas pessoas que precisam ir e vir ainda para as casas que ainda permanecem no local. Agora, isso acaba não sendo de uma responsabilidade, claro que é da prefeitura, mas da própria mineradora de fazer esse papel, porque, por exemplo, nós falamos agora há pouco uma matéria, coordenador, com uma moradora que está com a barreira caindo na casa dela, precisando de lonas. E aí foi colocado para ela que vai entrar numa programação. Lá tem famílias morando, o que pode causar um risco muito maior para o desabamento daquela barreira. O que a Defesa Civil pode fazer agora para poder, por exemplo, deixar que a responsabilidade aí seja da mineradora, já que já vistoriou que não tem ninguém em risco, e já correr para esse local para colocar as lonas e proteger as famílias que estão morando lá e estão em risco? Coordenador, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Na verdade, Wilson, estamos aqui com uma equipe, mas há várias outras equipes espalhadas na cidade, até porque nós temos ainda podemos falar assim, um rescaldo, né, das ocorrências do período das chuvas, né, desses últimos 4 dias. Nesse caso lá de Bebedouro, né, até eu acredito que na terça-feira, né, foi na terça-feira pela manhã, mas estávamos com uma equipe colocando em determinados pontos essa aplicação de lona, né, que essa aplicação de lona, é claro que ela passa por um critério técnico. E me parece que nessa área, tenho certeza que nessa área aí estava nessa programação, mas devido a essas chuvas, esse volume de chuvas, essa aplicação ela teve que ser retardada, tá certo? Então nós temos que aguardar esse período de estiagem, que é para que a água que está dentro dessa encosta, ela evapore e aí sim dar segurança à colocação da lona. Agora, aí você diz, mas essas pessoas estão lá e de repente pode ser que a barreira venha colapsar, o que acontece? No momento que a gente tem uma previsão de chuvas para hoje, final da tarde, para amanhã, as equipes da Defesa Civil, elas se dirigem até essas residências e fazem a orientação de que as pessoas saiam dessa residência procurando um abrigo, casa de um parente, de um amigo e, em caso extremo, a própria SEMAS é acionada para acolher essas pessoas. Então, essas famílias elas não ficam abandonadas de forma alguma. Nós estamos monitorando, né? Enquanto nós estamos aqui nesse momento, existe 3, 4, 5 equipes espalhadas na cidade fazendo atendimento a essas ocorrências. A questão da lona é porque trata de uma questão técnica. Não dá para colocar a lona ainda com a encosta úmida, porque ao invés da água evaporar, a água vai ficando armazenada dentro da lona e o risco de colapso ele não cessa, ele continua.